Hoje eu vou mostrar para vocês o uso correto do epóxi. Para isso, nós vamos colar um suporte de guincho que estou fazendo para um outro projeto. Vamos ver então como é que eu vou fazer. O segredo de você usar o epóxi é você planejar bem o que você vai fazer antecipadamente. Porque uma vez que ele é misturado e catalisado, ele começa a contar um tempo, que a gente chama de pot time, enquanto você pode usá-lo. Passou desse tempo, você não consegue usar mais com adequação. Então o planejamento aqui é o segredo de tudo. Então vejamos que aqui eu estou com a peça preparada. Eu estou com plástico na mesa, que é para qualquer coisa que o epóxi saia, ele não grude. Eu estou com tudo preparadinho para montar, né? Estou com os parafusos aqui e aqui em cima eu tenho a parafusadeira. Então está tudo pronto para poder colar e montar. Para fazer a cola eu tenho uma bancadinha em que eu sempre misturo, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer uma boa colagem. Então vamos conhecer. Aqui vocês podem perceber que eu tenho os dois componentes de epóxi, tenho o thinner, tenho o álcool, que é para lavar, várias ferramentas, como por exemplo pincéis, espátulas, copinhos para mistura, palitinhos para mistura, mais pincéis. As que não podem faltar, luvas de plástico, aqui pó de serra ou pó de lixa e aqui microesferas de vidro. Essas duas substâncias são usadas para aumentar a tixotropia. Tenho aqui uma balancinha, né, porque eu não confio nesses dosadores. Teoricamente eu deveria colocar 2 doses desse e uma dessa, mas eu sempre confiro na balancinha. E aqui embaixo vocês vão ver, eu tenho papel e tenho uma latinha de lixo. Vamos lá. Primeira coisa, segurança. As luvinhas de borracha nitrílica, que é para proteger. Uma coisa que precisa ser dita a respeito do epóxi é que se houver uma sensibilização da pessoa com epóxi por excesso de contato, mais para frente essa pessoa não consegue mais trabalhar com epóxi. Não pode nem com o cheiro, já dá toda uma alergia. Vamos deixar aqui um copinho de cream cheese cheio de álcool, que é para eu depois limpar os pincéis. Vamos lá. Inicialmente coloco o potinho aqui, taro a balança, verifico se ela está em gramas. Está em gramas. E eu vou fazer aproximadamente 30 gramas de adesivo. Então vamos lá? Teoricamente, uma bombada daria 20 gramas. Está dando 23. Então eu tenho que colocar mais 50% do componente B. Seriam mais 11 gramas, nós teríamos 35. Então, vamos medir. 32, mais um pouquinho. O epóxi tem que ter uma mistura bem precisa, por ser uma reação que funciona não como catálise, mas sim combinação de dois componentes. Pegamos um palitinho e misturamos o epóxi. Esse epóxi que eu uso, ele tem a característica de quando está bem misturado, ele fica cristalino. Então, enquanto ele tiver com a aparência de dois componentes, é porque não está bem misturado. Já ficou bem transparente, só com bolinhas. Guardo o palitinho aqui, vocês podem verificar o epóxi aqui.
Qual é o próximo passo? Vou passar o epóxi na madeira para impermeabilizar a madeira primeiro. Então, aqui estão as peças que eu vou colar. Inicialmente eu vou passar a cola transparente mesmo nos lugares que eu vou colar. Por que eu faço isso? Porque se eu vier com a massa direto, a madeira chupa a cola da massa e fica uma adesivagem mais fraca. Então vamos lá. A gente vai pegar e todos os lugares em que a gente vai colar, eu dou uma impermeabilizada prévia. Pronto, todas as superfícies que vão ser adesivadas umas nas outras estão pintadas. Vamos para o próximo passo, que é transformar o epóxi numa massa um pouco mais tixotrópica, ou seja, que não escorre. Voltei para a mesinha, vou limpar o pincel no álcool. Pego um paninho e enxugo o pincel com esse álcool. Dessa forma eu consigo usar esses pincéis muito vagabundos, são bem baratinhos, que é para isso mesmo. Eu consigo usá-los uma, duas, às vezes até 3 vezes. Ponho de volta no lugar. Vou guardar esse paninho e agora eu vou pegar a cola que estava lá. Eu acho que vai dar. Então agora eu pego um pouquinho de microesfera de vidro e um pouquinho de pó de lixa e começo a misturar com o palitinho que eu guardei. Está num ótimo ponto. Agora vamos voltar para onde a gente faz a cola. A cara dela agora é assim, uma massinha. Com a ajuda dessa espátula, eu vou pondo a massinha de cola nos lugares aonde eu quero colar. E agora vou montar. Primeiro uma lateral. Para isso pego os parafusos que estão aqui, eles vão me auxiliar. Se eu não tivesse parafuso, muito importante antes de pegar a parafusadeira é limpar bem a mão com um paninho com álcool que está sempre à mão. Independentemente disso, a minha parafusadeira eu sempre ponho um Magipac para tentar deixá-la menos estragada. Muito importante, a cola em excesso deve ser retirada enquanto ela ainda está molhada. Por quê? A experiência mostra que lixar é muito chato. Então tudo que eu puder limpar agora, eu não tenho que lixar depois. Então eu perco bastante tempo removendo e alisando a cola que sai, porque isso me economiza trabalho lá na frente.
Remover os excessos não é tempo perdido. Remover os excessos é tempo investido em não lixar. Pronto, agora é só esperar a peça ficar. Em 6 horas ela fica a ponto de poder ser trabalhada, mas ela endurece mesmo em 24 horas. De volta à estação de colagem, agora eu vou tirar o excesso de massa das ferramentas. E vou usar um paninho com álcool para dar a limpeza final. Este aqui eu não vou limpar, não vale a pena. Eu guardo tudo quanto é iogurte, cream cheese, etc. Os amigos também colaboram. Então isso aqui eu posso jogar fora junto com um palitinho de plástico. Então, terminada a limpeza em tudo quanto é lugar, vai para o lixinho. E atenção, agora a luva eu tiro pelo outro lado, tiro a segunda, pego pelo lado que estava dentro da mão e jogo fora. Pronto, fiz uma colagem epóxi como se deve fazer. Valeu?